Então, bom dia para todo mundo. Sempre uma alegria, não é, poder nos encontrar aqui neste momento para fazer a nossa meditação do Evangelho do dia. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos o início do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, os 8 primeiros versículos. Então, São Mateus, capítulo 9, do 1º ao 8º versículos. E São Mateus nos informa, mais uma vez, Jesus que entra na barca e vai para o outro lado, ou seja, retorna. Jesus tinha ido para a terra dos pagãos, Gadara, agora Jesus retorna, se diz, para a sua cidade, evidentemente que é Cafarnaum, na casa de Pedro. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso, Jesus sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, até como um ponto estratégico junto ao Mar da Galileia, para assim facilitar o seu traslado. E quando Jesus chega em casa, trazem até ele um paralítico. E aqui se faz questão de dizer que o trouxeram deitado numa cama. Então transportaram este paralítico até Jesus. E é muito significativo que o evangelista ressalta a fé daqueles que trouxeram o paralítico até Jesus. Pois se diz, vendo a fé que eles, no plural, não é a fé do paralítico, mas a fé dos que o trouxeram. Então, vendo a fé que eles tinham. Isso aqui já tem uma lição, algo muito importante para nos chamar a atenção, que é a fé comunitária. Evidentemente, nós professamos a fé em nível pessoal, cada um professa a sua fé, porém, essa fé, ela se manifesta, ela é vivida, também na relação comunitária. E, portanto, a comunidade, esses aqui que levam o paralítico até Jesus, demonstram a fé. Então, é algo que chama atenção, porque mesmo que o paralítico tivesse fé, ele em casa não seria possível chegar até Jesus, por ele sozinho, mesmo que ele tivesse a sua fé pessoal. Mas foi preciso ser ajudado por outras pessoas para que chegasse até Jesus. Então isso também caracteriza a fé cristã. A fé cristã, ela é professada pelas pessoas, mas na sua relação comunitária. Mas hoje em dia, nós estamos vivendo uma certa deturpação da experiência de fé com um acento muito individualista. Isso fere a própria fé cristã. Talvez em outros credos, em outras experiências religiosas, se possa admitir que o fiel seja um indivíduo, que nem participe, nem vá para uma vivência comunitária da fé. Esteja ligado até uma instituição, uma religião, mas faz ali o seu caminho sozinho. Aqui, neste fato do Evangelho, é impossível fazer o caminho até Jesus sozinho. Por isso que o batismo que é conferido às crianças revela justamente isso, que sozinhos nós não conseguimos chegar até Jesus. Então nós precisamos sempre da ajuda da comunidade. Então a nossa primeira comunidade é a nossa família, os nossos pais, os nossos padrinhos. Então são eles que nos levam até Jesus, até o batismo. Então isso também tem um significado muito profundo. Não é simplesmente um rito que se faz com uma criança, mas é um acolhimento da fé da comunidade que ajuda a pessoa, o indivíduo,
nessa aproximação com Jesus. Então isso é muito significativo, né, que levem esse paralítico até Jesus e Jesus veja a fé desses que levam o paralítico. Então essa fé comunitária. E aí quando colocam o paralítico diante de Jesus, então Jesus diz para o paralítico, nesta palavra de ânimo, coragem, e o chama de filho. É muito interessante essa maneira de Jesus se referir ao paralítico. Nós acabamos de falar da questão do batismo, né? Claro, é uma comparação. Nós, crianças, né, quando fomos batizados, parecíamos assim como esse paralítico, né? Não podíamos andar. E nesse momento em que nos levaram até Jesus, fomos adotados como filhos de Deus. Então aí também acontece com esse paralítico, ele é chamado por Jesus de filho. Teus pecados estão perdoados. Então pode até parecer uma coisa muito estranha, né, como é que levam o paralítico para Jesus. Qual é a finalidade disso? Senão ser curado. E ele é perdoado. Então, como compreender isso? É que Jesus perdoe os pecados do paralítico e não já o cure. Mas vamos continuar. Diante dessa palavra de Jesus, há uma reação. E qual é a reação? A reação dos mestres da lei. E a reação é de espanto, porque vão acusar Jesus de um blasfemador. Né? Jesus está blasfemando. Por que Jesus está blasfemando? A blasfêmia é uma ofensa a Deus. Porque, como eles dizem, só Deus pode perdoar o pecado. E como é que ele, agora, sendo um homem, né? É a grande pergunta que o Evangelho nos ajuda a responder. Quem é Jesus? Nós vimos na travessia do mar, que os discípulos perguntaram, mas quem é este que até o mar e o vento o obedecem? Então a resposta é aquele a quem o mar e o vento obedecem. Então, essa pergunta ela é permanente no Evangelho, né? Diante do mistério da pessoa de Jesus. E, portanto, eles veem Jesus apenas como um homem que não tem, né, poder nenhum de perdoar, porque esse poder é de Deus. E aí Jesus já reage também dizendo que esse modo de pensar é um modo perverso. Ele diz, por que tendes em vossos corações esses maus pensamentos? Né? Justamente em relação a Jesus, a sua pessoa. E aí Jesus, né, de novo, ferindo uma determinada lógica, ele vai dizer, o que é mais fácil dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E aí, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. É muito interessante essa lógica do evangelista, porque fere um pouco o nosso modo de raciocinar. Porque para nós seria mais fácil assim. O que é mais fácil dizer para o paralítico? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Então, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de curar, Jesus disse ao paralítico, levanta-te e anda. Mas não foi assim. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados e cura o paralítico. Esse trecho do Evangelho de hoje, né, como a gente sempre tem chamado a atenção, né, não dá para a gente fazer uma leitura assim isolada, né, tirando do seu contexto. Porque sempre, né, no Evangelho as coisas estão interligadas. Então, o texto seguinte vai falar justamente da vinda de Jesus, não para os sãos, mas para os que estão doentes, né? E os doentes também são os pecadores. E é muito interessante que Marcos também faz isso, didaticamente, ele uniu aqui dois temas. O poder de Jesus de perdoar pecados, que até escandalizava, sobretudo os mestres da lei, e o seu poder de realizar milagres. Então aqui se diz uma controvérsia, uma discussão. Então isso aqui
foi muito bem entrelaçado, justamente para refletir sobre a missão de Jesus. Vejam que atravessando de novo, voltando para a sua terra nessa barca, que indica, né, a sua comunidade, a igreja e, sobretudo, a sua missão. Então aqui fica muito claro o quê? A totalidade do ser humano, ou seja, Jesus perdoa os pecados, é uma dimensão, né, do ser humano, a sua reconciliação com Deus, a sua reconciliação consigo mesmo, a sua reconciliação com os demais, e Jesus cura, né, faz com que o homem caminhe. Então, esse caminhar do paralítico também tem um aspecto simbólico, porque na Bíblia caminhar significa viver. E viver não de qualquer forma, viver caminhando para Deus, né? Então esse caminhar para Deus é justamente quando nós somos perdoados dos nossos pecados e voltamos à comunhão com Deus. Então está muito bem relacionado, né? Então o perdão dos pecados e o caminhar, que é a vida. Tanto que o próprio Salmo vai dizer, tua palavra é luz para os meus passos. Então é a palavra de Jesus. E que palavra é esta? Teus pecados estão perdoados. É luz para os meus passos, então faz o homem caminhar. Então esses dois temas do perdão e da cura, eles estão muito bem relacionados com a missão de Jesus. Então é Jesus que nos reconcilia com o Pai, é Jesus que nos perdoa os pecados para que tenhamos vida e vida em plenitude. Por isso que há essa compreensão da totalidade do ser humano e não apenas de uma parte. Então Jesus não só curou as pernas do paralítico, mas Jesus curou o paralítico na sua inteireza, na sua totalidade, né? Ou seja, nas suas várias dimensões, tanto como a gente diz, a dimensão espiritual, e aí vem o perdão dos pecados, como também na sua dimensão física, que é a reabilitação do paralítico na sua capacidade de caminhar. E aqui também tem algo que chama atenção, porque Jesus poderia dizer simplesmente levanta-te e vai para casa. Mas Jesus diz levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Por quê? Porque logo no início, já no versículo 2, diz que o homem foi trazido deitado numa cama. Então agora de deitado, agora ele está em pé. Então a cama, que era um instrumento para levá-lo, agora é ele que leva a cama. Então aqui também indica uma nova vida. Ele tem um domínio sobre aquilo que até certo ponto o aprisionava, que era a sua cama. Ele não podia caminhar. Então isso também tem um aspecto simbólico muito interessante, nessa inversão, essa mudança de alguém que era levado para alguém que agora leva. E esse levantar também é um verbo muito interessante, porque é o mesmo verbo para ressuscitar. Então, aqui a gente poderia até escutar, né? Ressuscita, né? Levanta-te, ou seja, tenha vida. E a vida vem justamente da sua fonte, que é Deus. Então, o pecado nos conduz ou nos leva, nos coloca num caminho de morte. Então, receber o perdão dos pecados é ser colocado no caminho da vida. E por isso que Jesus dá essa ordem de ele voltar para casa. Então, peçamos ao Senhor, que nos ajude também a acolher a sua palavra para nos levantar. Esse estar deitado não é simplesmente uma posição física, mas também é uma situação de pecado, de quebra da comunhão, de não viver nesta vida da alegria, da paz, que tudo isso é fruto da convivência e da vida em Deus. Então Jesus nos ensina esse caminho. Jesus nos perdoa os nossos pecados para que possamos caminhar e possamos caminhar seguindo os seus passos. Então desejo a todos um bom dia e que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.